ô Kevin, qual foi o produto assim que você desenvolveu, que você tem mais orgulho hoje e falar, pô, esse aqui foi bacana? E como que você teve, como que você mediu assim se ele teve sucesso? Qual foram os critérios de sucesso que você fala, pô, gostei demais de fazer isso e esse cara é um caso de sucesso que você pode contar? Legal. Vamos supor que você eu queira te contratar aqui pro meu time. Legal. Foram 2 momentos. Eu diria que de todas essas empresas que eu passei, a Exame, apesar de não ser uma empresa orientada a produtos, né, ainda passava ali pela transformação digital, foi um dos lugares mais legais na qual eu passei. Acredito que é muito mais também pelas pessoas e por estar envolvido nesse mercado editorial, acho esse mercado incrível. Apesar de ser um mercado difícil, como é que eu vendo notícia, né? Num mundo em que tudo está acessível e no Google você encontra tudo o que precisa. Mas a Exame foi um processo muito legal porque eu cheguei no começo de 2020, a Exame tinha recém-lançada a nova marca, ela só tinha feito um rebranding só da marca e tudo mais, ainda estava no produto, o portal inteiro ainda estava na ótica antiga, né, na visão antiga, apenas com um logo diferente. Então, quando eu cheguei ali, a gente tinha 2 desafios enormes, assim. O primeiro, a gente precisa construir uma nova Exame, porque a marca é nova, é uma nova Exame, a gente tem que focar nessa parte mais digital. Só que, além disso, além dessa necessidade, a gente tinha um problema gigante, queda de assinaturas, né? Então, vou contar um pouquinho desses 2 casos. O primeiro caso da construção da nova Exame foi muito legal. Tava eu, o Christopher, que na época era o nosso PD, acredito que ele ainda está lá, trabalhando na Exame, e a gente tinha um time de 3 devs, e os 3 devs eram de WordPress, que a Exame ali é um publicador de notícias no final das contas. Então a gente passou a fazer um processo de entender quem era o nosso usuário, quem era a pessoa que usa o nosso produto, quem é a pessoa que mais engaja no nosso produto, para fazer uma nova Exame, um novo produto. Uma cara diferente, uma cara mais jovem, né? Porque hoje a Exame está completando 55 anos, mas precisa mostrar um ar mais jovial, né, que chame mais atenção, porque vender notícia é muito, muito tenso, é treta vender notícia. Então a gente passou ali por esse processo de conversar com os usuários, entender as necessidades, quem eram esses usuários, por que eles usavam, por que quando ele precisava de uma informação, ele acessava o Exame e não o Estadão, e não a Folha de São Paulo. Então a gente começou a olhar muito para isso. A Exame é focada na notícia do dia a dia. Aconteceu tal coisa com o presidente, aconteceu tal coisa, pegou fogo em algum lugar. Ela é focada nisso ou ela é focada em artigos mais profundos, que tem ali, que explora negócios e tudo mais? Então a gente foi coletando todos esses insumos, todas essas informações para poder fazer o desenho da nova Exame. O maior problema era a ads. Era aparecer publicidade, aparecer propaganda pipocando na tela da pessoa. E a gente, é bem engraçado que a gente sempre fala, se a gente constrói o produto orientado ao usuário, não ia existir publicidade, né? Com certeza. Em qualquer site. Então, como que a gente consegue fazer a construção desse novo produto em que a publicidade ela seja menos agressiva, mas ela consiga continuar trazendo ali o mesmo resultado, né? Buscou várias referências, juntou todas essas informações, esses insumos, e a gente conseguiu chegar no resultado final, na nova Exame, em que quando você acessa e você navega, um ad que apareceria ali, né, pipocando na sua cara, na tela, ele está embutido no site como se fosse uma notícia. O mesmo padrão da thumbnail da notícia estava o mesmo padrão da publicidade. Isso foi um puta sucesso assim, para o negócio. Obviamente, quando o produto foi ao ar, entrou em produção, tem queda de performance, tem todo um processo, né, que acontece. Infelizmente, eu não consegui pôr esse produto em produção. A gente fez todo esse processo, eu acabei mudando antes, né, desse produto em produção, mas assim, poucos meses depois ele entrou e é o produto que a gente fez essa construção, né. Então foi um projeto, um produto incrível, assim, que a gente passou do começo ao fim, da ideação, assim, da ideia, da necessidade de construir uma nova Exame até o produto ir na rua, né. Mas teve um caso específico dentro da Exame que era um problema de fato que a gente tinha, que era, cara, as assinaturas estão caindo. Não tem o que fazer. As pessoas não estão dispostas a pagar as assinaturas, elas não estão dispostas a desembolsar o cartão de crédito para pagar. E ali a gente precisou entender o que estava acontecendo e volta mais uma vez aquilo que a gente falou no começo. Dados. São dados que vão orientar as nossas decisões. Para vocês terem uma ideia, na época que a gente pegou esse caso, esse problema, a assinatura da Exame era em torno de R$ 29,90 por mês. Para o tipo de conteúdo, pode ser barato?
Não sei. Pode ser caro? Também não sei. Dependendo de quem é o público, né? Às vezes o diretor, ele paga, ele nem lembra que ele tá pagando. Ele ganha muito dinheiro, ele paga sem ver. E a gente foi entender um pouco mais quem era o público. Quem eram essas pessoas, o que eles faziam, qual que era o principal meio ali de informação que ele ia consumir. E uma das informações que a gente tinha era o seguinte: o BTG, quando comprou o Exame, ele comprou olhando por um canal de finanças. Finanças, investimento, mercado financeiro. A Exame nunca foi focada nisso. Né? Comecei a consumir lá em 2012 olhando para carreira, para negócio. Eu via meu diretor lendo, eu vou ler também, para poder estar próximo dele. Então eu tinha essa ideia de que, poxa, eu acredito que a Exame está muito mais focada em carreira, em negócios, do que em finanças. Então a gente fez aprofundar. Então tinha um analista de dados, o Fábio. O Fábio fez um trabalho impecável, assim. Ele pegou quais eram todas as editorias que mais engajavam e qual era o esforço dessa editoria. O esforço que ele estava querendo trazer era quantas pessoas eu tenho escrevendo matéria dessa editoria. Quando a gente fez essa correlação, o que a gente enxergou? Carreira, assim, explodia. Era a editoria que mais engajava. E as outras eram muito menores. Só carreira é a editoria que menos tinha esforço. Então, devia ter 3 jornalistas fazendo matérias de carreira, e tinha editoriais lá que tinham 20 jornalistas, 30 jornalistas, viajando o mundo, fazendo entrevistas e tudo mais. Então, quando a gente viu aquilo, a gente despertou um ponto muito importante que foi, legal, se carreira é a editoria que mais engaja, quem lê carreira? Não é o diretor, não é o CEO, né? O CEO ele vai consumir negócios, finanças e tudo mais, mas a principal editoria que está engajando está sendo carreira. E a gente foi entender quem era o público. E de fato eram universitários. E aí a gente falou, poxa, universitário tem grana? Normalmente não tem grana. Né? Tudo quebrado. E aí foi quando a gente se juntou ali com um time de operações, junto com a Marcela. Falou, vamos fazer um teste de elasticidade de preço? E a gente começou a fazer esses testes. Então, de R$29,90, vamos descer para R$4,90? Vamos descer para R$3,90? Vamos descer para R$1,90? Será que o volume de pessoas assinando compensa essa diferença de preço? É uma diferença bem grande. E deu certo. Olha. E assim, ganhando volume, né? Ganhando volume. Então, assim, o resultado ali foi muito expressivo. Óbvio, foram muitas pessoas envolvidas nesse processo. Pessoal de dados, pessoal de design, pessoal de operações, o time de marketing fazendo muita campanha também para a gente comunicar. Mas, assim, foi um resultado extremamente absurdo. Assim, a gente conseguiu... quando a gente fez o levantamento depois, né, desse período de teste, foram 4 meses, o resultado final foram mais de 630% de crescimento de novas assinaturas. 630%. Isso é sucesso. Foi muito. E aí Foi bizarro. é onde que está a análise de dados, a importância da análise de dados, você fazer uma boa análise, né, e ter as informações ali na mão para tomar uma decisão estratégica que mudou, tipo assim, realmente é de sucesso, porque ou quebra ou alavanca. Né, e nesse caso, alavancou. E uma das coisas também muito legais, eu não vou falar assim que foi por conta desse trabalho que a gente fez, mas a Exame, ela estava muito forte também no Academy, no Exame Academy, né? E o Academy estava muito focado em finanças, em cursos de opções, de trading, de investimentos e por aí vai. E depois o Academy da Exame passou a focar em carreira, em parceria com o MBA, parceria com os cursos de carreira, voltado para desenvolvimento pessoal ali da pessoa. Então, assim, eu não vou falar assim, foi por conta desse trabalho, mas deu para ver que esse resultado que a gente conseguiu alcançar ali com muitas mãos, muitas pessoas participando, isso deu para direcionar muitas coisas, né? Ver a editoria de carreira mais vezes na home da Exame, por exemplo, os redimensionamentos que foram feitos ao longo do tempo. Então, poxa, carreira é sempre ao topo, se sempre engaja mais, então a gente precisa dar mais destaque para isso. Podcast, né, de carreira, voltado para esse tema específico. Então, isso, assim, foi um dos resultados que eu mais tenho orgulho, que eu pude participar. Assim, foi incrível. E é muito... quando você tem o envolvimento desse time, das pessoas, quando elas estão engajadas, né, em prol daquele propósito, em prol daquela estratégia, daquele objetivo, putz, tudo dá certo. Mas, mais uma vez, os dados, eles pautaram tudo que a gente estava fazendo. Porque senão a gente já está fazendo a mesma coisa que a ideia que o BTG tinha. Finanças, mercado financeiro, economia. São importantes, são mega importantes. Né? Mas esse trabalho, quando a gente olhou o resultado final, falou, cara, que orgulho que a gente tem assim, dessa galera que participou disso.